Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande nós, vereadores, estarmos no bairro. Esse projeto é um projeto que iniciou com essa nova diretoria da casa, nunca antes ocorrido em Caieiras. É um projeto que visa nós fazermos uma Câmara mais humana, mais democrática, mais participativa, discutindo com as pessoas e com o bairro os seus problemas. Então, ao invés dos senhores irem até a Câmara vem até os senhores. Então, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, bem como todos os vereadores dessa casa, agradecer de coração a cessão do espaço pela Luciene, pelo Celso Nicoletti, que é o dirigente regional de ensino. A Luciene, diretora muito cordata, desde o início nos franqueou para que a gente pudesse fazer, mexer, colocar e mudar a estrutura da escola. Então, um agradecimento muito especial a ela. Quero agradecer uma senhorinha que até o André me disse muito bem dela, eu não a conheço, é a Dona Fina. Não sei se está aqui a Dona Fina. Ô, Dona Fina, a senhora é muito querida, viu? Uma salva de palmas aí para a Dona Fina. A Dona Fina vendia os salgadinhos aqui em frente à escola, hoje está meio doentinha, então nada mais justo do que a gente fazer essa reverência para a senhora, viu, Dona Fina? Eu gostaria também de agradecer a Deus e a gente, com isso, iniciarmos mais uma sessão da Câmara no seu bairro. 8ª sessão ordinária do primeiro ano da 14ª legislatura. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antes Carlos da Silva, presente. Eudes Oliveira Santos Meira. Presente. Fabrício Calandrini Nogueira. Presente. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes. Presente. Josefa Maria Marques Santos. Presente. José Cristina Aranha D'Ártora. Nelson Fiore Júnior. Presente. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Dr. Vladimir Paneri. Presente. Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos e havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, agradeço a presença de todos e convido o vereador Gilmar Soares Vicente, o vereador Lagoinha, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Quem quiser pode se permanecer sentado ou em pé. Não, tá bom. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele o canto. Sabei que o Senhor é de Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seus ovelhas, do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendiziei o nome. Porque o Senhor é bom, é eterna, e sua misericórdia e sua verdade estende-se de geração a geração. Amém. Amém. Em seguida, passo a apresentar as matérias inscritas para o expediente da mesa. Ata da 7ª sessão ordinária, realizada em 3 de maio de 2017, coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores vereadores que concordarem com a aprovação da referida ata, que permaneçam como se encontram. Aprovada. Ofício número 67/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, ao senhor primeiro secretário para a leitura. Câmara Municipal de Caieiras, ao senhor presidente da Câmara, prezado senhor. Servimos no presente para encaminhar a Vossa Excelência o demonstrativo em anexo, elaborado em função das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101, de 4/5/2000, relativo ao primeiro bimestre de 2017. Para que se obtenha a maior divulgação desses elementos, peço a fineza de autorizar sua fixação em local adequado, onde funciona esse órgão.
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nosso processo de estima e consideração. Jairson Romero Moreira, prefeito municipal. Encaminho a secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores. Balancete da Câmara Municipal relativo ao mês de abril de 2017, encaminho à secretaria, ficando à disposição dos senhores vereadores. Projeto de lei de número 5372/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, assunto: institui o Sistema Municipal de Ensino do município de Caieiras e dá outras providências. Encaminho as comissões para parecer. Projeto de número 5373/2017, também de autoria do senhor prefeito, que acresce ao parágrafo 2º do artigo 3º da Lei de Recadastramento de Terrenos para jazigo no Cemitério da Saudade e dá outras providências. Como a gente também fez uma modificação no modo da leitura e das observações com relação aos projetos, para que não se leia só esse texto, a gente explica o teor do projeto, para que os senhores e senhoras que estão desse lado saibam o que está sendo votado nessa casa, respeitando sempre esse princípio da transparência. Bom, esse projeto é um projeto que acompanha um projeto que já foi votado por essa casa, que diz respeito ao recadastramento dos proprietários ou concessionários de um pedaço de terreno no Cemitério da Saudade, no centro de Caieiras. Aliás, esse projeto original está dando o que falar por aí, por conta que a Prefeitura nos propôs o recadastramento para saber quem ainda está, as famílias que ainda têm o jazigo lá no Cemitério da Saudade, que é aquele cemitério central da cidade, que as famílias, a Prefeitura está propondo um recadastramento para que as famílias, mediante o pagamento de uma taxa de R$250, acredito que isso também tenha dado um pouco de ibope, para fazer o recadastramento e reativar, então, a concessão que já tem, às vezes que já dura aí 50, ou 40, ou 30 anos. De sorte que, em razão desse pagamento dessa taxa para fazer o recadastramento, essa casa resolveu conversar com o prefeito hoje e criar, não é, alguma facilidade no sentido do recolhimento da taxa. Na lei anterior, já tem lá uma proposta daquela família que não tem condição de pagar, pode fazer uma inscrição, um pedido, e o Fundo Social, a Assistência Social, vai verificar realmente se procede ou não essa informação e vai isentar essa família da taxa. E a gente propôs hoje ao prefeito que criasse uma lei alterando aquela outra, que diz exatamente o seguinte, que aqueles que estão regulares, ou seja, que mantêm a concessão regular, esses não devem pagar a taxa, porque são regulares, não é? Então, está lá, cadastro ativo, tudo certinho, por que vão pagar? Então, o prefeito acatou essa reunião que fizemos hoje, uma reunião extraordinária, justamente para falar sobre esse projeto, ou o projeto que passou, que deu muito impacto, principalmente nos mais antigos da cidade, e o prefeito concordou, então fez essa lei, e essa lei encontra-se aqui hoje para ser discutida, debatida e votada. Senhor presidente, eu solicito que o projeto de lei 5373/2017 seja apreciado em regime de urgência. O pedido de urgência do vereador Alemão da Barroca Regimental, coloco o regime de urgência em votação. Vamos. Eu gostaria que o terceiro secretário fizesse a chamada oral dos senhores vereadores quanto ao seu voto. Anderson Cardoso da Silva. Favorável. Eudes de Oliveira Santos Meira. Favorável. Fabrício Calandrini. Favorável. Gilmar Soares Vicente. Favorável. José Carlos Dantas de Menezes. Favorável.
Josefa Maria Marques Santos. Favorável. Josi Cristina Aranha Dartra. Favorável. Nelson Fiore Júnior. Favorável. Dr. Vladimir Panelli. Favorável. O regime de urgência está aprovado. Embaixo. Requerimento de número 03/2017, de autoria do vereador Fabrício Calandrini, ao senhor segundo secretário, para a leitura. Requerimento 03/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, requeira Vossa Senhoria, Excelência, na forma regimental e em regime de urgência, que seja oficializado o senhor prefeito municipal para que entre em entendimento com a empresa metropolitana de transportes urbanos, EMTU, no sentido de dotar de mais coletivos da linha do Portal das Laranjeiras, no respectivo trajeto. Terminal inicial, Travessa da Agostinho Esquiavo, terminal final, terminal rodoviário Barra Funda. A linha 331, Caieiras Laranjeiras, São Paulo, Barra Funda, no horário matutino a partir das 5h30. Coloco o requerimento do vereador Fabrício Calandrini em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Você gostaria de discutir, vereador? Fique à vontade. 10 minutos com a parte. Esse requerimento, eu mesmo fui comprovar ali no bairro do Portal das Laranjeiras. Tem um ônibus que sai dali de Laranjeiras até a Barra Funda. E tá 5h30 da manhã, já tem uma fila que daria para encher 3 ônibus, sendo que sai um ônibus a cada meia hora, 40 minutos. Inclusive, até o pessoal fica lá no escuro, esperando o ônibus, e a 40 minutos é muito tempo. E eu solicitei que coloque mais um ônibus na linha para atender a demanda. Antes que falasse que tinha ou não demanda, eu fui comprovar, por isso que eu mesmo fiz o requerimento. Até gostaria de pedir, se os vereadores quisessem assinar comigo, convido os vereadores a assinarem o requerimento. Eu gostaria, vereador Fabrício, de lhe parabenizar por mais um requerimento que o senhor faz nessa casa e dizer que, se pudesse perguntar a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui se estão contentes com o serviço da empresa de ônibus, eu garanto que teria, de todos os senhores, aqueles principalmente que se valem do transporte coletivo, me diriam agora, sem dúvida nenhuma, que não estão satisfeitos, nem com o preço, né? Principalmente aqueles que percorrem uma pequena distância e que pagam muito, chegando a essa passagem custar e ficar quase em pé de igualdade com as passagens mais caras do mundo, como Nova York, por exemplo. De sorte que eu acho que nós precisamos, não só o poder legislativo, não só o poder executivo, mas também o clamor público, não é? A gente dizer para a empresa que tem um contrato que vai até 2021 agora, que foi renovado em 2007, por mais 15 anos, dizer para a empresa que nós precisamos renegociar a base desse contrato. Esse contrato tem mais de 50 anos, não é? E o que nós precisamos fazer é que a condição de vida daquela época não é a mesma condição de vida de hoje. Nós precisamos explicar para a empresa que ela precisa cumprir esse contrato. A empresa tinha que ter 106 carros na linha e ela tem metade disso, né? E o que acontece? Vocês esperam o dobro. É isso que o Fabrício está dizendo aqui. É natural esse processo, não é? Mas não é natural por conta de uma passagem caríssima que ela cobra, não é natural por conta de um contrato que ela tem com a municipalidade, mas a gente sabe que tanto a empresa de ônibus como a empresa de lixo exerce um poder muito forte, não é, em todos os representantes de todos os poderes da cidade. Então, nós precisamos, não é desconsiderar nem a empresa de ônibus nem a de lixo, não. Nós precisamos sentar à mesa porque isso é negócio.
E já que nós vamos tratar de negócio, nós precisamos melhorar as bases desse contrato de maneira que ela preste um serviço melhor. Ainda está em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco o requerimento em votação. Os senhores que concordarem com a aprovação do requerimento, que permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei 5.374 de 2017, de autoria do vereador presidente, e eu divido com os demais vereadores dessa casa, o assunto que dá a denominação à praça, que especifica e dá outras providências. Somente para esclarecer, vereador Birruga, para a gente falar sobre o que se trata a denominação da rua, é uma praça pública que fica na Rua México, em frente à faculdade, que hoje essa casa vai votar um projeto para que essa praça tenha o nome de Benedito Ramos da Silva. Não é? O Benedito, para quem não conhece, ó, seja aqui do bairro, eu acho que bastante gente conhece, a família foi acometida pelo infortúnio do homicídio que foi praticado num assalto, eu não sei se a gente pode até chamar de um latrocínio, um assalto seguido de morte, que aconteceu na porta da faculdade. Por isso, nada mais justo que a gente tenha esse projeto hoje aqui para votar, que o nome dessa praça chame-se Benedito Ramos da Silva. Senhor presidente, requero o regime de urgência nesse projeto, número 5.374, 2017. Pedido de urgência do vereador Birruga Regimental, coloco em votação. Os vereadores que concordarem com o pedido de regime de urgência, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Indicações de autoria de todos os vereadores. O que são as indicações que os vereadores fazem? A indicação é como se fosse um ofício, mas ela tem uma força de ser discutida no plenário, essa é a única diferença. É um pedido que o vereador faz para o prefeito, não é? O prefeito, ele fica na maior parte do tempo dentro da prefeitura, eu sei que a vida do prefeito não é fácil, mas ele tem os vereadores que têm esse contato direto com a população, que atende os reclamos da população. Então fica muito mais fácil para que a gente comunique ao prefeito que tal rua, que tal comunidade precisa de algo, do que ele mesmo, na própria percepção ou através dos seus funcionários, consiga fazê-lo. Então, essa indicação, não é, que a gente vai ler, 3 indicações de cada vereador, deve ter muita indicação aqui para o bairro de vocês, como tem para os bairros no modo geral, mas são pedidos que nós formulamos ao prefeito e, obviamente, que esses pedidos vêm de vocês, não é? Que nos contam as necessidades. Encaminho, então, ao primeiro secretário para que faça a leitura das indicações do vereador José Carlos Dantas de Menezes. Indicação número 1011 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudos ao departamento responsável dessa municipalidade, objetivando a instalação de uma caixa de correspondência nos Correios dentro da Prefeitura de Caieiras. Tal solicitação se faz necessária. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo em mais essa solicitação, Câmara Municipal, 5 de maio de 2017. José Carlos Dantas de Menezes, vereador Alemão da Barroca, vice-presidente da Casa. Só isso? Só tem essa? Indicações do vereador Lagoinha ao terceiro secretário para leitura. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudos junto ao departamento responsável dessa municipalidade, visando a possibilidade de trocar toda a tubulação que recebe águas pluviais na rua Osasco, Vila Miraval, Serpa. Indicação do vereador Lagoinha. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal
para que o mesmo promova estudos junto ao departamento responsável dessa municipalidade, visando a possibilidade de fazer manutenção em uns equipamentos de ginástica instalados na Rua Osasco, altura do número 275, Vila Miraval, Serpa. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal que se digne e determinar ao departamento competente dessa municipalidade que promova estudos visando a possibilidade de implantar um posto da GCM, Guarda Civil Metropolitana, no bairro da Vila Miraval, para atender também a Vila São João. Indicações do vereador Lagoinha e Birruga. Indicação número 1017/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudos junto ao departamento responsável dessa municipalidade, no sentido de providenciar a alteração do trajeto do ônibus da linha 40 Miraval para que volte ao itinerário antigo, isto é, subir pela Vila São João e descer pela Vila Miraval. Câmara Municipal, 10 de maio de 2017, vereador Fabrício Calandrini. Indicação 1006/2017. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que promova estudos junto à secretaria desta municipalidade, objetivando providenciar um médico habilitado para atender deficientes físicos que precisam obter a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Tal solicitação se faz necessário, tendo em vista que o médico credenciado para atender as pessoas com restrições e almejam obter a CNH, tem que se deslocarem para Jundiaí ou para São Paulo para obterem o atendimento. 11 de maio de 2017, vereador Fabrício Calandrini. Indicação 1066/2017, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado o senhor prefeito para determinar ao departamento competente dessa municipalidade que promova estudos urgentes no sentido da possibilidade de instalar uma unidade do SENAI em nosso município. A instalação de uma unidade do SENAI irá ajudar muito o desenvolvimento do nosso município e da região, aperfeiçoando a qualidade de mão de obra especializada, capacitação profissional de jovens e adultos para suprir características peculiares dessa cidade. 17 de maio de 2017, vereador Fabrício Calandrini. Indicações do vereador Eudes Meira ao senhor primeiro secretário para a leitura. Indicação número 1043/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que se digne determinar o departamento competente dessa municipalidade que promova os estudos urgentes visando a possibilidade de instalar película blackout em toda a fachada de vidro da Policlínica de Laranjeiras. Tal solicitação se faz necessária. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo em mais essa solicitação, agradeço antecipadamente. Eudes Meira, vereador. Indicação número 1044/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, que se digne determinar o departamento competente dessa municipalidade que promova estudos urgentes, visando a possibilidade de, a fim de acabar com os alagamentos constantes em épocas de chuva na rua Osasco, entre os números 120 até número 370, no bairro do Serpa. Tal medida se faz necessária. Câmara Municipal, 15 de maio de 2017. Eudes Meira, vereador. Indicação número 1067/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que se digne determinar o departamento competente dessa municipalidade que promova estudos urgentes, objetivando a implantação de rede de esgoto de águas pluviais nas ruas Palmira Crepaldi e Rua João Batista Espera, no bairro do Jardim Marcelina. Tal solicitação se faz necessária. Câmara Municipal, 17 de maio de 2017. Eudes Meira, vereador. Indicações da vereadora Josefa Maria Marques ao senhor terceiro secretário para a leitura. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal
para que o mesmo promova estudos junto à secretaria competente desta municipalidade, visando a possibilidade de construir um CCI, Centro de Convivência do Idoso, no bairro Vila Miraval, tendo em vista que a grande quantidade de idosos que residem no referido bairro, por se tratar de um bairro antigo. Vereadora Zefinha. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que o mesmo promova estudos junto à secretaria competente desta municipalidade, visando a possibilidade de implantação de câmeras de monitoramento na entrada da Portaria do Cristo, no Jardim Marcelino. Indicação, vereadora Zefinha. Indicação 1016 de 2017. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que promova estudos junto ao departamento responsável dessa municipalidade, visando a possibilidade de alteração do horário de atendimento da UBS Miraval, com início às 7 horas da manhã e encerramento às 17, com possibilidade de dispensação de medicamentos. Tal solicitação se faz necessária por conta de solicitações da população local que relatam alta demanda da unidade básica de saúde, atualmente com horário se encerrando às 13 horas. Outro problema enfrentado é a falta de dispensação de medicamentos, sendo necessário transtornos de locomoção. Caieiras, 10 de maio, vereador Nelson Fiore Júnior. Indicação 1028 de 2017. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito para que o mesmo promova estudos junto ao departamento responsável desta municipalidade, objetivando a construção de uma creche na rua Itapema, no bairro do Jardim Boa Vista. Tal solicitação se faz necessária por conta de solicitações da população local, a fim de atender as crianças dos primeiros anos de vida e dar suporte às mães que precisam trabalhar fora de casa para o sustento de seus filhos, proporcionando assim melhor qualidade de vida às famílias do bairro do Jardim Boa Vista. 11 de maio de 17, Nelson Fiore Júnior. Indicação 744/2017. Prezado presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito para que faça estudos para a instalação de grades nos arredores da quadra esportiva do bairro do Serpa, ao lado da igreja quadrangular número 286. Tal solicitação se faz necessário através de pedidos de moradores locais, a fim de evitar atos de vandalismo, atitudes inconvenientes dentro da quadra esportiva. 6 de março de 2017, Nelson Fiore Júnior. As indicações do vereador Regis, do HC, ao senhor primeiro secretário para a leitura. Indicação número 1036 de 2017. Senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, que se digne determinar o departamento competente dessa municipalidade que promova estudos urgentes, visando a possibilidade de efetuar reparos de rede de esgoto na rua Walter Barnabé, no bairro do Morro Grande. Tal solicitação se faz necessária e urgente. Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Regis do HC. Indicação número 1037, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, que se digne urgente, visando a possibilidade de notificar o proprietário da rua Imperatriz Leopoldina, na altura do número 12, no bairro do Serpa, para que o mesmo realize limpeza de seu terreno, pois no local há muitos lixo e mato. Tal solicitação se faz necessária e urgente. Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Regis do HC. Indicação número 1038, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal dessa municipalidade que promova estudos urgentes objetivando o conserto da iluminação da sala da doutora Guaraci, fonoaudióloga, a instalação de um ar condicionado para a mesma, a possibilidade de voltar o programa de doação de prótese auditiva e mais um segurança na unidade policlínica de Laranjeiras. Tal solicitação se faz necessária e urgente. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, vereador Regis do HC. Indicações da vereadora Projose, com o terceiro secretário, Fabrício Calandrin.
Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudos junto à secretaria competente dessa municipalidade, objetivando a construção de um escadão na rua Mairiporã, na Vila Miraval, Serpa. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudos junto à secretaria competente dessa municipalidade, objetivando a instalação de equipamentos de ginástica e parque infantil na área pública, localizada na rua Luiz Muniz, Jardim Marcelino. Indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudos junto à secretaria competente dessa municipalidade, objetivando a implantação de aula de basquete no Centro Esportivo do Serpa. Indicações pro Josi Edartura. Indicação 220/2017. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito para que o mesmo promova estudos, solicitando que se realize o conserto do gradil e reparos do muro de contenção onde ocorreu um acidente na rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332. Tal pedido se faz necessário, pois devido aos fortes temporais, novos danos podem surgir ao longo do muro de contenção. Câmara Municipal, 19 de janeiro de 17, Dr. Panelli, vereador. Indicação 202/2017, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito para que estude a possibilidade de estender a rede elétrica com a colocação de mais um poste na travessa da rua Napoleão Bonaparte, no Serpa. Assim, espero que com a presente indicação se mostre oportuno para sensibilizar o chefe do Executivo para que adote providências aqui pretendidas em regime de urgência. Dr. Panelli, vereador. Indicação do vereador Anderson Cardoso da Silva, a ele mesmo para que faça a leitura. Indicação número 1073 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado o senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudo junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagens, objetivando construir uma passarela próxima ao ponto de ônibus localizado na rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, altura do número 2096, no bairro do Serpa, nas localidades do supermercado Federzone. Tal medida se faz urgente e necessária, haja vista que é alto o índice de acidentes nesse trecho, principalmente no horário de pico. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo em mais essa solicitação, Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga. Esse é aquele que você pede lista. Indicação número 1072 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que o mesmo promova estudo junto à secretaria competente dessa municipalidade, objetivando colocação de guarda-reio, bem como a continuação da calçada na rodovia SP-332, Tancredo de Almeida Neves, desde a estação de trem da CPTM em Caieiras até o viaduto do Serpa. Tal medida se faz necessária, haja visto o aumento de acidentes nesse trecho. Certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo em mais essa solicitação, agradeço antecipadamente. Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga. Acabou, meu. Indicação número 1078 de 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, que se digne ao departamento competente dessa municipalidade, que promova estudo urgente, visando a possibilidade de executar uma reforma geral na quadra de esporte localizada na rua Osasco, na altura do número 275, na Vila Miraval, Serpa. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista o número de reclamação que estamos recebendo dos moradores deste bairro, com relação à quadra está sendo abandonada. Certo de poder contar com a habitual atenção do chefe do Executivo em mais essa solicitação, Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga, Gilmar Soares Vicente, o vereador Lagoinha.
Não havendo mais matérias para o expediente da mesa, passa-se ao tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Anderson Cardoso da Silva, dispenso. Eudes Oliveira Santos Meira. Fabrício Calandrini Nogueira. Com a palavra. A palavra ao vereador Fabrício Calandrini, do PMDB. 10 minutos com a parte. Não, tá certo, tudo certo. Só 10? Tá bom. Boa noite. Prazer estar aqui na escola, agradecer à diretora Luciene e o Celso Nicoletti por nos acolher e dizer que é muito importante os vereadores, não só na época de campanha, que enquanto nós andamos pelo bairro, como a Josi mesmo diz, né, Josi? Nós andamos pelo bairro na época de campanha, temos que andar agora. Então, essa iniciativa da Câmara no bairro é muito importante e a participação de vocês do bairro também é muito importante. É muito bom isso para a cidade e para nós vereadores também. Falar ontem, até gostaria que o presidente do meu partido, do PMDB, Birruga, falasse, mas ele não deixou a vez comigo, mas quero aproveitar e agradecer. Ele me convidou para acompanhá-lo até Brasília. Ontem nós fomos para Brasília, eu, o prefeito Gerson e o Birruga. Tivemos uma audiência com o deputado federal Baleia Rossi, que é líder do PMDB na Câmara Federal, e qual nos atendeu muito bem lá em Brasília, e liberou uma verba que estava parada no Ministério da Integração, uma verba de 5 milhões para Caieiras. Uma verba que estava parada lá, de um pedido através da Defesa Civil, que era a verba de recuperação dos muros. Para quem não lembra, tiveram vários muros, muros e barrancos em Caieiras que deslizaram, e essa verba estava parada lá, e muitos muros não foram feitos por conta de não vir a verba. Acho que 2 anos, né, Birruga, que a verba estava parada, e o Baleia Rossi nos atendeu lá e conseguiu, através da audiência que nós marcamos lá, o ministro Helder Barbalho nos recebeu e foi muito atencioso e liberou essa verba, que dentro de alguns dias já está na prefeitura e vai dar andamento nos muros e barrancos que estão parados. Também o Eli Correia Filho nos atendeu, para o Josi já tem um pedido com ele lá, de uma reforma da quadra do Joaquim, né, Josi? E ele se comprometeu também em dar uma atenção para Caieiras. E o secretário do ministro da Saúde nos atendeu através de um pedido do deputado Baleia Rossi também, e se comprometeu até o final do ano com o programa Mais Médicos. Já tem o pedido lá, ele já se comprometeu até o final do ano liberar isso para Caieiras, e também já liberou lá, já encaminhamos o pedido, e ele já liberou o programa de médico da família, que eu acho que vai ser muito importante, inclusive para os bairros mais afastados, como Santo Inês, Calcária, o Marcelino, que tem uma dificuldade com o posto de saúde. O médico da família, ele vai, para quem não sabe, ele vai até as casas, tem os agentes comunitários, identificam as pessoas e as casas que precisam de atendimento, e o médico vai até a casa, não precisando a pessoa se locomover até o postinho. Então, isso vai facilitar muito e vai ter um atendimento muito melhor. Boa noite, obrigado. Continua a chamada oral dos senhores vereadores para explicações, para o tema livre. Gilmar Soares Vicente. José Carlos Dantas de Menezes. Josefa Maria Marques Santos. José Cristina Aranha D'Artora. Nelson Fiore Júnior. Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Dr. Vladimir Panelli. Com a palavra. Eu gostaria de falar rapidamente sobre esses sistemas que o Fabrício falou. Quando o vereador vai para Brasília, geralmente aquela imprensa meio à toa, ela publica e promove, ou tenta promover, a cisânia entre o vereador e a população, dizendo que ele vai lá para Brasília com dinheiro
público, dizendo que ele vai lá e não faz nada, vai lá a passeio. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: o orçamento do município, Caieiras mais ou menos projetado esse ano para 240 milhões, mais ou menos, ele se presta a cobrir 25% na educação. Então, suponhamos que o orçamento seja essa mesa aqui. 54% dessa mesa está compromissado com folha de pagamento. Então, até aqui, ao vereador Alemão, mais ou menos é folha de pagamento. Então, dos 240 milhões que o prefeito tem para gastar com o município, mais ou menos uns 130 milhões já está comprometido com folha de pagamento. Nada ele pode fazer com aquele dinheiro, a não ser pagar os funcionários, 13º salário, seus encargos, etc. Bom, um outro pedacinho disso, 15%, vai ficar com a saúde, né? Então, nós vamos ter aí em torno de uns 30 milhões para gastar com a saúde. E um pouquinho maior, nós vamos gastar com a educação, em torno de 25% disso. Então, uns 50 milhões desse dinheiro vai ser gasto. Ficando só lá na pontinha da mesa, onde está o vereador Lagoinha, que é o dinheiro para investimento, 7% ou 8%. Então, o que o vereador precisa? O que o prefeito precisa? Ele precisa passar a mão nele e pedir para o deputado dele. Pedir para aquele deputado que veio aqui na época da eleição, e levou 5, 6 mil votos da gente aqui, que foi eleito com o nosso sacrifício também. E pedir para ele o quê? Pedir para ele uma emenda, pedir para ele um orçamento que ele tem lá. Um deputado federal, para vocês terem ideia, tem 20 milhões de reais em emenda que o presidente da República passa para ele. Então, essa emenda para nós, seja ela de 200 mil, de 500 mil ou de 10 milhões, ela é muito importante, porque ela vai fazer a diferença naquela mesa, não é? Vai fazer a diferença naquele orçamento. É com esse dinheiro que nós vamos conseguir as grandes conquistas para o município. Então, é só justificando, Fabrício, que nós não vamos lá para passear, nem tão pouco para trabalhar, mesmo porque a gente vai de manhã e volta à noite. É um dia corrido, mal ou porcamente a gente consegue visitar todos os gabinetes de senadores e deputados e sempre passando na humilhação, pedindo recurso para a população de Caieiras e para esses que falam mal também, né? Porque esses também se absorvem desses nossos recursos para poder viver com dignidade na nossa cidade. Então, muito bem colocado por Vossa Excelência, viu, vereador? E uma outra questão que você falou foi do PSF, perdão, eu tinha até anotado aqui. O que é o Programa de Saúde da Família, como bem falou o Fabrício? É o médico na casa da pessoa. Quando o médico vai na sua casa, vê o que você tem, e às vezes ele vê que seu filho tem bronquite, e está dormindo num quarto totalmente insalubre, totalmente face contrária ao nascimento do sol, tem umidade. O que esse agente de saúde faz? Ele fala, vamos mudar essa caminha para outro lugar. Só o fato de fazer isso, essa criança não vai fazer inalação no pronto-socorro. E ele não indo no pronto-socorro, ele deixa uma vaga para quem realmente esteja precisando lá no pronto-socorro. E esse medicamento, quem vai dar para o filho de vocês, para o pai de vocês, é o próprio agente de saúde acompanhado de 2 enfermeiras, 2 auxiliares de enfermagem e 2 médicos. Então, vai mapear essas regiões de São Paulo, os bairros de São Paulo. Por exemplo, lá na Santa Inês, que o Fabrício falou, que é o bairro um dos mais distantes do centro da cidade, terão 10 agentes de saúde, 2 enfermeiras, 2 auxiliares de enfermagem e 1 médico, para abranger mais ou menos 3.500 casas. Então, diuturnamente, essas pessoas vão estar lá. Olha, está precisando de alguma coisa? Como é que está? Melhorou? Nós temos um mapeamento da saúde pública com isso. E aí é muito mais fácil de administrar. Então, está de parabéns o prefeito Gerson, que muito rapidamente, contrariando até a herança deixada pelo prefeito médico Dr. Roberto Amamoto, não é? Em fazer a inovação na saúde, que eu acho que é isso que nós precisamos. E também se perguntar a todos os senhores como é que está a nossa saúde, eu já sei até a resposta, não preciso nem perguntar. Então é isso que eu tinha a dizer, e só para finalizar o meu tempo, eu quero dizer que eu recebi ainda hoje aqui um abaixo-assinado, contendo umas 50 ou 60 assinaturas, pedindo a pavimentação. O abaixo-assinado tem o título de pavimentação de rua. Então, nós, abaixo-assinados, moradores da Rua Atibaia, Rua Rio Claro e Rua Francisco Morato, vimos solicitar providências urgentes para recapeamento dessas ruas, tendo em vista que somente alguns quarteirões, no seu prolongamento, foram contemplados com o asfalto. Certo de podemos contar com a compreensão de Vossa Excelência,
no que se refere à nossa solicitação, desde já agradecemos. Então, esse abaixo-assinado será encaminhado ao senhor prefeito, para que tome as devidas providências com o setor competente, que é a Secretaria de Obras, para que coloque no seu planejamento, não é, o asfaltamento das ruas aqui pedidas. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores para fazer uso do tema livre, passa-se para a ordem do dia. Projeto de Lei 5.362, de 2017, de autoria do senhor prefeito Gerson Moreira Romero, que versa sobre o assunto que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso parcial de praças, canteiros e próprios públicos para regularizar a situação da concessão das licenças aos estabelecimentos localizados em áreas institucionais ou públicas de ocupação consolidada e da outras providências. Senhor presidente, gostaria de pedir vista nesse projeto. O pedido de vista do vereador Fabrício Calandrini é regimental. Coloco o pedido de vista em votação. Aqueles que concordarem com o pedido de vista do vereador, que permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido de vista. Só para esclarecer os senhores presentes acerca desse projeto, esse projeto visa a nós pegarmos os ambulantes, aqueles que detêm pequeno comércio em locais públicos, como praças, por exemplo, a estação lá do trem, a estação do ônibus, para que a gente regularize de maneira um pouco mais apresentável, criando um quiosque padrão, para que as pessoas possam ver aquilo de uma maneira diferente e também para ter a responsabilidade do concessionário no sentido de pagar os seus impostos. Não é? Ele vai ter que ter uma licença de ambulante e, obviamente, pagar um valor pela concessão. Então, esse projeto já criou uma polêmica, a segunda vez que ele é pedido vistas, porque o senhor prefeito colocou o aluguel mínimo aqui para qualquer tipo de quiosque de R$1.000. E nós, obviamente, que entendemos que como é que o pipoqueiro, não é? Como é que o carrinho do cachorro-quente pode pagar R$1.000 de aluguel. Se a gente estivesse falando, talvez, de um quiosque no centro da cidade, quem sabe até a pessoa pudesse pagar isso. Não é? Mas imaginem essa mesma barroquinha lá na Calcária, lá na Santinês, aqui, não é? No Cepa, no São José, ou no Marcelino. Então, nós pedimos vistas, reestudamos o projeto hoje com o prefeito, estamos conseguindo chegar num termo comum de uma participação talvez de 5% sobre o faturamento do que a pessoa declarar que fatura, não é? E nós estamos muito próximos para achar uma saída que seja uma saída verdadeira, que a pessoa possa trabalhar e levar alguma coisa para sua casa e não pagar somente isso de impostos. Emenda modificativa ao projeto de lei 5.368, 2017, de autoria dos vereadores, ao primeiro secretário para a leitura. Solicito o parecer verbal das comissões de Justiça e Finanças. Emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei número 5.368, 2017. É para ler tudo? Dispõe sobre, da nova redação ao artigo 1º do projeto de lei, que dispõe sobre concede isenção de juros e multa e da outras providências. Artigo 1º do projeto de lei número 5.368, de 2017. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Fica ao Poder Executivo autorizado a conceder isenção de multas e juros dos débitos inscritos em dívida ativa até 31/12/2016 de pessoas físicas ou jurídicas, ajuizados ou não, observando a forma a seguir. Sala de sessão, 17 de maio de 2017, todos os vereadores. Solicito o parecer verbal das comissões de Justiça
e Finanças. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Membro Josi Cristina Aranha D'Ártora. De Finanças também. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membro Gilmar Soares Vicente. Só isso. Com parecer favorável das comissões, coloco em discussão. Só para discutir, para os senhores terem ideia desse projeto, esse projeto, essa emenda faz parte de um projeto original que nós vamos votar aqui na casa, que diz respeito à isenção de juros e multa de qualquer dívida inscrita na dívida ativa. Então, eu gostaria que os senhores falassem para as pessoas, porque isso é raro, né? Geralmente, no mandato do prefeito, isso acontece 2 vezes em 4 anos. Geralmente, no primeiro ano de governo e, geralmente, no último ano de governo ou no penúltimo ano de governo. Não é? Se for no último, tem que ser antes de maio, para não dar o período eleitoral dos 6 meses que antecedem as eleições. O que diz o projeto? O que versa o projeto? O que pode ajudar esse projeto à população? O senhor tem uma dívida inscrita. Se essa dívida tiver mais de 10 anos, se vocês deverem imposto predial, se vocês deverem ISS, licenças de qualquer natureza, então serve tanto para a pessoa física ou jurídica, é o que nós vamos tratar dessas emendas, não é? Dessa e de uma outra, que entra logo em seguida. Os senhores poderão gozar desse desconto para o pagamento à vista de 100% de juros e multa. Gozarão de 80% de juros e multa para pagar em 12 vezes. Gozarão de 60% de juros e multa para pagar em 24 vezes. E assim sucessivamente até 40 parcelas. Então, o que ocorria? Muitos de vocês já sabem disso. Em governos anteriores, o prefeito abria isso muito rapidamente. Ele ficava 15 dias, mais ou menos, com isso, e isso atravancava a prefeitura inteira. Todo mundo que sabia, porque era pouco divulgado, corria lá para a prefeitura, e aí nós tínhamos filas imensas para poder receber vocês e para poder proceder esse desconto. Também, nos outros projetos, quem já tinha um parcelamento em andamento não podia reparcelar com desconto, e nesse pode, não é? Então, entendam os senhores, quem tem uma dívida, que tem mais de 10 anos, basicamente, se for pagar à vista, vai ter um desconto de 50% da dívida. Então, de 50 para mais. Se você deve lá R$1.000, vai pagar 500. Se deve R$10.000, vai pagar 5, e assim sucessivamente. Para os senhores terem ideia, a gente tem um passivo de dívida ativa que chega mais ou menos à casa dos R$100 milhões. Quase metade do orçamento do município, de devedores, não é? De muitos e muitos anos, de ações propostas no Fórum, inclusive, de Franco da Rocha, desde 1974, que ainda estão no mundo jurídico versando e ainda são passivas de recursos. Então, essa legislação vem de encontro ao que a população imagina, e é um dever nosso, dos vereadores, a gente promover, então, a divulgação dessa lei que vai favorecer realmente muita gente. Presidente, você já sabe quando que vigorar essa lei? Essa lei vai vigorar hoje, porque nós vamos votar hoje, então, passa a vigorar a partir da sanção do senhor prefeito. Não tem mais ou menos. Porque já estão perguntando sobre isso. Um outro quesito da lei, que depois nós vamos falar do projeto, vereador, é que ela vai ficar aberta até 31/12/2017. Então, nós vamos ter um tempo gigantesco para poder tratar desse assunto. Não mais 15 dias, como tratamos na gestão passada. Uma outra coisa também, que nós vamos votar aqui hoje, de uma emenda a essa legislação, é que a gente está autorizando a prefeitura para que abra aos finais de semana. Então, muita gente que trabalha dizia assim para mim, Panelli, eu não consigo ir na prefeitura para negociar. Primeiro que eu chego lá, ou mando a minha esposa, tem filas quilométricas para negociar o desconto de IPTU. E eu não consigo ir porque trabalho. Ou, às vezes, minha mulher também trabalha, não tem ninguém para ir lá, então eu perco o desconto. Então, nós vamos votar ainda aqui na outra emenda, que a prefeitura fique aberta pelo menos um final de semana, sábado e domingo, de cada mês, né? Então, portanto, nós vamos ter o mês de maio, de junho, julho e assim até dezembro, para que as pessoas possam se valer do benefício.
Mais alguém para discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordarem com a aprovação da emenda permaneçam como se encontram. Aprovado. A segunda está aqui. Emenda aditiva ao projeto de lei 5368/2017, de autoria dos senhores vereadores, ao senhor primeiro secretário para a leitura. Eu já li, não é? Não, essa é outra emenda. Emenda aditiva ao projeto de lei número 5.368/2017, 17 de maio, dispõe sobre: acresce artigo ao projeto de lei que dispõe sobre concede isenção e juros de multas, juros e multa e da outras providências. Fica acrescido um artigo ao projeto de lei número 5.368/2017, com a seguinte redação: o Poder Executivo poderá atender os interessados em requerer os benefícios que se trata desta lei, no último final de semana de cada mês. Sala de sessões, 17 de maio de 2017, todos os vereadores. Solicito parecer das comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Membro José Cristina Aranha D'Artois. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membro Gilmar Soares Vicente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, presidente Anderson Cardoso da Silva. Favorável. Relator Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Membro José Carlos Dantas de Menezes. Com parecer favorável das comissões, coloco a emenda em discussão. Um vereador para discutir? Como eu disse na emenda anterior, a gente acresce então esse artigo na lei para que possa facilitar os senhores e senhoras a fazer o pagamento nos finais de semana. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a emenda. Os vereadores que concordarem com a emenda, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5368 de 2017, de autoria do senhor prefeito, dispondo sobre concede isenção de juros e multa e dá outras providências. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Então, senhores, esse é o projeto original que deu aso às duas emendas. Esse é o projeto da isenção de juros e multa, 40 meses para pagar, aberto até 31/12/2017, desconto para pagamento à vista de 100% de juros e multa, desconto de 80% em 12 prestações, desconto de 60% em 24 prestações, desconto de 40% em 40 prestações. Aprovado. Projeto de lei número 5368/2017, de autoria do prefeito municipal. O assunto concede isenção... Esse aqui já foi, Mara. Perdão. Projeto de lei 5370... Deixa aí embaixo. De 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que cria o Conselho Municipal de Esportes de Caieiras, Comesc, e o Fundo Municipal de Esporte de Caieiras, FUMESC, e dá outras providências. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Quero discutir. Vereador Fabrício Calandrini para discutir, 10 minutos com a parte. Primeira
agradecer a presença do pessoal da Secretaria de Esportes, o secretário Juninho, Carlos Alberto, né, o mais conhecido como Juninho. O Fundo Municipal, assim como nós votamos o Fundo Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Esporte é muito importante, até para fazer parcerias com empresas, para receber dinheiro e entrar através desse fundo. Esse fundo não é o Juninho que vai usar o dinheiro. A Secretaria vai ter um conselho municipal que é formado por pessoas do poder público e pessoas da ação da sociedade. Então, esse conselho vai discutir o que é melhor para o esporte, o que é melhor, onde será investido esse dinheiro. E as empresas têm vários projetos que empresas descontam imposto para poder investir no esporte. E não é feito porque não tem o fundo. Não tem o conselho, não tem o fundo. Então, as empresas têm esse projeto de investir, tem o dinheiro, porque desconta do imposto da empresa, mas não tem o fundo. Então, a criação do fundo é muito importante para dar andamento em muitos projetos que a Secretaria já está fazendo, mas, às vezes, por conta de burocracia, não acontece. Então, acho que isso vai beneficiar todo mundo, principalmente os bairros, que, às vezes, todo mundo, né, fala que tem no centro, mas vai fazer chegar muitas atividades e melhorar o esporte nos bairros também. Alguém para discutir? Não. Eu gostaria de falar sobre esse projeto. Primeiro, parabenizar e cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Esporte, ao secretário Juninho, que chegou à Secretaria dando uma cara nova e trazendo a vontade que nós tínhamos das modificações que eu acho que são pertinentes, principalmente numa secretaria de suma importância, para uma cidade que tem 19, se eu não me engano, ginásios poliesportivos, e também, se não me engano, 11 ou 12 com piscinas, que estão subdimensionados, né, ao meu modo de ver, no sentido de otimizar a utilização desses ginásios poliesportivos. Uma coisa que é uma prática, e eu principalmente combato muito, são os campeonatos de futebol que se fazem nesses ginásios, que o particular, usando de estrutura pública, faz o campeonato e cobra a taxa de inscrição para fazer o campeonato. Em reunião com o Henrique, que é o secretário adjunto, muito obrigado por estar aí, viu, Henrique? Desculpa não ter falado de você no primeiro momento. E isso, gente, pega muito mal, não só para esses times que jogam, que precisam dispor de dinheiro, mas também com a locupletação, né, de um recurso que não é daquela pessoa que está promovendo. Quer dizer, ele usa a estrutura pública para ameliar dinheiro. Então, eu nunca concordei com isso, deixo a minha indignação com relação a isso, e acho que com a criação desse fundo de esportes, a gente traz uma grande mudança para o esporte. Não é? Primeiro, como o Fabrício bem falou, a empresa, as pessoas que quiserem, que se simpatizam com esses projetos do esporte, poderão, de alguma maneira, fazer uma doação de um recurso que vai cair no esporte. Se alguém contribuir de alguma maneira com o esporte hoje, isso cai num caixa geral. E o que acaba acontecendo com esse dinheiro? Logicamente, ele é usado aonde o recurso é mais premente, onde se precisa de mais recurso. Então, há um desvio natural da utilização desse recurso, não é? E não vai direto para o esporte. Então, com esse fundo canalizando esse recurso, obviamente que o Juninho, o Henrique, todo o staff da secretaria vai poder utilizar esse recurso no esporte. Não é? Esses campeonatos que eu estou dizendo aí, onde um só ganha, esse um não é o público, esse um é o particular, se esse campeonato acontecer agora, para onde vai o recurso? Vai para o esporte. E poderão, então, outros tantos quantos projetos existirem por conta de um dinheiro que hoje, não é? Essa é uma da modalidade, um dinheiro hoje que está indo para o bolso do particular. Então, sem dúvida nenhuma, Juninho, a ideia é sensacional, essa casa vem comungar com todos os projetos que são bons, e hoje a gente vai ter muito orgulho em poder votar o seu projeto aqui nesta secretaria. Mais alguém para discutir?
Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordarem com a aprovação do projeto, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.369 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o programa de desligamento voluntário dos servidores do Poder Municipal e da outras providências. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Esse projeto é oriundo da sessão da Câmara, só para os senhores saberem, a Prefeitura está promovendo a demissão voluntária daqueles servidores que se interessem em participar dela. Ela traz um benefício de 5 salários, para principalmente para aquele funcionário, às vezes, que já está aposentado pelo INSS, não é? E que ainda continua trabalhando. Então, o que quer o projeto do prefeito? Ele quer que essa pessoa dê lugar para pessoas com sangue novo, que possam ter novas ideias, que possam ouvir, não que esse que já contribuiu não tenha realmente dado o seu sangue, dado ao máximo de si, para que tenha o que se melhorar no setor público. Mas que ele descanse, não é? E que promova a oxigenação dos setores, dos departamentos, das secretarias. Então, o prefeito está oferecendo um prêmio para aquele que queira se aposentar, não é? De 5 salários para ir embora. Mais alguém para falar, para discutir? Não. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordarem com a aprovação do projeto, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.371 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, sobre o assunto da nova redação ao caput do artigo 2º da Lei 4.320 de 2009, que instituiu o Programa de Auxílio Moradia e da outras providências. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para que os senhores saibam e para discutir, a Prefeitura tem um auxílio moradia. Para que serve o auxílio moradia? Serve, obviamente, para aquelas pessoas que necessitem fazer uso desse projeto, dessa lei, que paga para aquela pessoa que realmente esteja no estado de necessidade, R$ 400 por mês de aluguel. Não é muito, não é? A gente sabe que não é muito, principalmente nas regiões centrais. Um exemplo que eu dou sempre sobre esse projeto é o buraco que se abriu ali na João d'Arthur, no centro da cidade. O laudo ainda não saiu, não sei se culpa a Prefeitura ou se culpa a Sabesp, mas pelo que a gente tem de entendimento, são manilhas muito antigas, não é? De mais de 50 anos, aquelas de barro, dos esgotos que existiam antigamente, que ruíram, que se desfizeram, e que acabou aquilo contaminando o barranco, a terra encharcada, culminou lá no desmoronamento de um muro de arrimo, de um muro de contenção, e acabou trazendo um prejuízo gigantesco para a cidade. Basta dizer que muita gente ficou sem telefone, por exemplo, em todos os bairros da cidade, porque lá passam 120 mil linhas de telefone na caixa da Telesp, da Telefônica, melhor dizendo, Telesp antiga. Então, isso trouxe um grande transtorno e trouxe transtorno também para as famílias que foram afetadas. Então, uma das famílias me chamou lá, chamou o vereador Lagoinha junto comigo, e perguntou, o que eu vou fazer com R$ 400 para alugar uma casa e a gente poder mudar, né? Porque perdemos tudo que tínhamos. Então, é realmente muito pouco. Nós, em reunião hoje, ainda pedimos para o senhor prefeito que conseguisse fazer um destaque com relação a onde pode ser a catástrofe e a gente poder mudar um pouco essa situação de um aluguel um pouco melhor. Mas ele disse que, nesse momento, ele precisa, primeiro, disciplinar os aluguéis garantidos que já existem, porque tem gente que está no aluguel garantido há muito tempo, há mais de 2 anos. Então, com essa lei, trazendo o teto máximo do valor do aluguel garantido, do aluguel de auxílio moradia, em R$ 400, e por um período de 12 meses, 6 meses mais 6 meses. Com isso, num segundo momento, ele
manda um outro projeto para esta casa, para que a gente possa fazer a distinção das localidades, porque com 400 realmente não se aluga nada, nem nos mais profundos rincões de Caieiras a gente talvez consiga alugar. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordarem com a aprovação do projeto, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Desculpa, gente, estou com vontade de espirrar. Projeto de Lei 5373, de 2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que acresce o parágrafo 2º ao artigo 3º da Lei de Cadastramento de Terrenos para Jazigos do Cemitério da Saudade e da outras providências. Solicito o parecer verbal das comissões de Justiça e Finanças, Serviços Públicos. Comissão de Justiça e Redação, presidente Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Membros, José Cristina Aranha Darton. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membros, Gilmar Soares Vicente. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Presidente Anderson Cardoso da Silva. Favorável. Relator Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Membro José Carlos Dantas de Menezes. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir, esse é aquele projeto que eu falei dos senhores, tão polêmico com relação ao recadastramento dos permissionários, concessionários de túmulos no cemitério central de Caieiras. A lei original, então, já aprovada, diz que todos devem, proprietários, né, ou melhor, concessionários desses túmulos, desses jazigos, deverão ir à prefeitura e renovar o seu cadastramento mediante ao pagamento de R$250, sendo que naquela lei também, num parágrafo único, foi contemplado que quem não tem condições de arcar com os R$250 pode se valer do serviço social para explicar, e isso vai ficar contemporizado pela própria prefeitura. Não precisa pagar. Mesmo assim, houve uma reclamação generalizada, não é? Movimentos se formaram na cidade com relação a isso, principalmente de moradores antigos, no sentido de que aqueles que têm sua vida organizada e mantêm em dia lá o jazigo, não é? Lavado, pintado, tudo certinho, por que essas pessoas já cadastradas teriam que se recadastrar novamente? Isso ensejou, então, a nossa reunião em regime de urgência hoje com o senhor prefeito, todos nós vereadores, pedindo a ele que, então, aqueles que estão com a vida regular, não é? E a situação regular junto à municipalidade com relação às concessões, que não precisam, ou melhor, que podem se recadastrar, mas sem o pagamento de novas taxas. E isso o prefeito fez, mandou a lei para nós, e essa lei que nós estamos votando nesse momento. Mais alguém para discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordarem com o projeto, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5374, de autoria deste vereador, Dr. Panelli, assunto da denominação da praça que especifica e da outras providências. Solicito o parecer verbal das comissões de Justiça e Finanças. Presidente Fabrício Calandrini Nogueira. Favorável. Relator Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. Membro José Cristina Aranha Darton. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Josefa Maria Marques Santos. Relator Eudes Oliveira Santos Meira. Membros Gilmar Soares Vicente. Com parecer favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Eu quero discutir, mas não para discutir o projeto, eu quero só fazer uma homenagem à dona Nair, fazer uma homenagem ao Eduardo, fazer uma homenagem à Elizabeth e à neta Thaís do Benedito, dizendo o seguinte:
Não sei se todos sabem, mas eu fui dono da faculdade de 2002 a 2012. Quando vendi a faculdade, não tive a oportunidade de conhecer o Benedito, porque eu acho que ele entrou com a nova gestão da faculdade, do Grupo Uniesp, logo depois que eu saí. E a gente se conhecia de algumas vezes que eu fui depois de ter saído da faculdade, frequentar a cantina, tomar um café, comer um salgado, e fizemos lá uma amizade. Casualmente, no dia do acidente, no dia que ocorreu esse latrocínio, esse roubo seguido de morte, eu estava passando justamente naquele momento na frente da faculdade. Ainda estava com a minha caminhonete velhinha lá, que eu tenho uma caminhonete 1957, eu estava fazendo uma força gigantesca para subir ali, quando eu vi o estampido do tiro, e logo em seguida, que eu cheguei ali na praça, eu ainda vi o pessoal saindo, e o Joaquim Costa, que foi vice-prefeito do NEF, estava socorrendo o Benedito justamente naquele momento, e ele, logo em seguida, já estava sem vida. Foi assim, para mim, que quase presenciei tudo isso, aquela sensação que a gente tem de total impotência com relação a tudo que vem acontecendo, não só com a nossa cidade, mas também com todas as cidades do país. Eu fui secretário de Segurança aqui do município durante 8 anos. Em 2003 eu fiz um mapeamento dos índices de criminalidade que nós tínhamos. Por exemplo, o tráfico de entorpecente era pequeniníssimo, nem existia. Naquela ocasião existia só uma pessoa que traficava aqui, não tinha nenhuma boca de fumo. 12 ou 13 anos depois, nós temos 32. Né? A gente percebe que os índices vêm crescendo. Nós percebemos que nossas polícias pouco fazem para poder coibir, né, esse tipo de crime. A gente percebe que a Polícia Militar está muito ausente da cidade. A nossa 5ª companhia, que deveria ter 150 homens, tem 60. Desses 60, metade estão aquartelados de licença-prêmio, maternidade, licença-saúde, de férias, gozando licença-prêmio. E nós temos 2 viaturas da Polícia Militar em ronda em 102 km². Isso não pode acontecer. Nós temos um distrito policial do centro da cidade que fecha à noite, criando um transtorno gigantesco para todas as pessoas que aqui moram, que às vezes são assaltadas e são aviltadas por uma segunda vez, sendo levadas e conduzidas para Franco da Rocha, e agora para Francisco Morato. Ficam lá 6 ou 7 horas para poder ter o seu flagrante realizado. A gente está vivendo um grande descaso de segurança pública, não é? Por todas as autoridades que pertencem a esse quadro da segurança. Falando com o delegado seccional, doutor Raposo, numa correição do distrito sede de Caieiras, e dizendo para ele todo esse transtorno da delegacia fechada, ele se propôs conosco a abrir a delegacia de Morato, que tem menos flagrantes que a e menos ocorrências que a de Franco da Rocha. Então começamos as guarnições, principalmente da Guarda Municipal, que presta um grande serviço, não é? Fazer uma saudação especial aos guardas municipais, que fazem, às vezes, da Polícia Militar. E eu lembro bem, quando eu assumi a Guarda em 2001, a gente tinha uma guerra entre a Polícia Militar e nós, porque a Polícia Militar dizia naquela ocasião que nós usurpávamos as funções públicas de segurança, e a Guarda não tinha esse poder. E hoje, infelizmente, nem discutir mais com a PM, a gente discute, porque a PM é omissa, não está na cidade. No meu bairro, lá na Santa Inês, raramente eu vejo, ou ninguém, ou nenhum morador do bairro vê uma viatura da Polícia Militar há mais de 2 meses. Então, nós precisamos tomar a responsabilidade quanto a isso. Então, falávamos com o delegado seccional, e ele sugeriu que os flagrantes, então, fossem conduzidos no horário que a delegacia está fechada, lá em Francisco Morato. O primeiro flagrante que nós levamos a Francisco Morato, a viatura da Guarda chegou às 7 da manhã, foi atendida a meio-dia. E quando foi atendida a meio-dia, logicamente que estava a vítima e o autor, foi atendida a meio-dia com um delegado de polícia que não estava lá, que foi pauta, inclusive, de uma moção de repúdio que essa casa fez na sessão passada, que prendeu ainda os guardas em flagrantes, porque era uma direção perigosa, por abuso de droga, de álcool, e o condutor disse que foi maltratado pelo guarda, e o delegado, ao invés de prender
o cara da direção perigosa prendeu a guarnição da Guarda Municipal. Uma verdadeira inversão de valores. Sendo que a testemunha que estava junto com a pessoa disse o tempo todo, olha, ele ingeriu bebida alcoólica e cocaína na minha frente. Isso ocasionou, então, esse repúdio de nós, vereadores, e assinamos essa moção de repúdio contra o delegado, mas nós precisamos fazer um pouco mais por isso. Então, quero aqui, não quero justificar com isso o falecimento do Benedito, mas quero trazer o carinho, não é, do nosso prefeito, o carinho de todos esses vereadores para com a família, e dizer que essa é a maneira, não é, de a gente poder, pelo menos, dizer e lembrar, com uma pequena plaquinha lá na praça, que ela tenha o nome daquela pessoa que para nós foi importante e que morreu de uma maneira totalmente difícil para a família aceitar, né? Por 2 adolescentes de Francisco Morato que vieram fazer o assalto em Caieiras com uma única bala dentro da arma, de uma 6,35, uma pistola que é desse tamaninho, assim, para quem não conhece, não é? Que a gente olha para aquilo e acha que aquilo nem pode matar ninguém, não é? Com uma única bala, com um único projétil dentro da arma, acertou o Benedito, acho que porque ele levantou a mão justamente naquele momento, aqui nessa região que a polícia chama de mata-porco, bem embaixo do sovaco, bem embaixo aqui, rente ao coração, e com aquele pequeno projetil acabou fazendo trazendo essa nefasta perda para a família. Então fica aqui o nosso carinho, as nossas condolências e a nossa gratidão pelo que o Benedito fez por nós. Não havendo... perdão, tenho que votar a moção. Fiquei tão... Comparecer favorável das comissões, depois da discussão, e não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que não concordarem com a aprovação do projeto, que permaneçam como se encontram. Aprovado. Me perdoe a falha que eu fiquei emocionado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito ao senhor primeiro secretário que verifique se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há. Não havendo vereadores inscritos para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, a audiência dos internautas. Declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 7 de junho de 2017, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal. A ordem do dia será fixada no quadro de avisos da Secretaria, no prazo regimental. Boa noite a todos, obrigado pela paciência de nos aguentar. Boa noite. Boa noite.